Sabe aquela sensação de que o trabalho é só uma obrigação? Um peso que a gente carrega para pagar as contas no fim do mês? Pois é, o livro Trabalhe com Propósito vem para desafiar exatamente essa ideia. Ele não é só sobre carreira, não. É um verdadeiro roteiro estratégico para a gente reconstruir todas as áreas da nossa vida. Bora mergulhar nisso e entender como. E tudo começa com essa pergunta, que é o ponto de partida de tudo, né? Para muita gente, a balança acaba pesando mais pro lado da obrigação. É aquele sentimento de estar só cumprindo tabela dia após dia. E o que o livro mostra é que essa mentalidade é a raiz de boa parte da nossa insatisfação, tanto profissional quanto pessoal. E essa percepção, olha, não vem do nada. Ela tem raízes muito profundas. Para se ter uma ideia, a origem da palavra trabalho está ligada a um instrumento de tortura. É algo pesado mesmo. Por isso, o primeiro grande passo, segundo a autora, é justamente quebrar essa corrente mental. É deixar para trás essa mentalidade de escravo que nos deixa presos nesse ciclo de estresse e de infelicidade. Tá bom, mas então, qual é a saída? Como a gente muda isso? Bom, a autora mostra pra gente que a chave de tudo é uma mudança de perspectiva. E ela mapeia 3 jeitos bem diferentes de enxergar o que a gente faz todos os dias. Olha, o mais interessante aqui é ver essa progressão quase uma escadinha. A gente começa com a mentalidade do escravo, que é aquela pessoa que trabalha só pela sobrevivência, pelo dinheiro. E o resultado é o quê? Estresse e infelicidade. Depois tem o inconstante. Ele já usa seus talentos, mas o foco ainda é o dinheiro, a liberdade financeira, o que pode levar à ganância. Agora, o verdadeiro pulo do gato acontece com o trabalhador do reino. A motivação aqui muda completamente. Não é mais o dinheiro, é uma missão, um propósito. O foco é usar os próprios dons para servir e ajudar. E o resultado? Uma prosperidade de verdade, que se mede em realização e impacto e não só em cifras na conta. E para guiar a gente nessa transformação toda, o livro se baseia numa estrutura muito poderosa que vem de uma história bem antiga, de reconstrução. E aqui está a grande sacada do livro, a metáfora central. A jornada de Neemias para reerguer as muralhas de Jerusalém vira um mapa para a nossa própria reconstrução pessoal. Isso pega um conceito que poderia ser super abstrato, que é reconstruir a vida, e transforma numa história que a gente consegue seguir passo a passo, cheia de estratégia. E ó, não é só uma historinha bonita não. A autora tira dali, dessa jornada, 35 estratégias práticas, aplicáveis. São 35 passos bem concretos para a gente reformar tudo, desde o nosso espírito até a nossa carreira. E dentro desse plano de ação, o foco se volta para as portas da muralha. E cada uma delas funciona como uma metáfora para uma área crítica da nossa vida que talvez esteja em ruínas e que precisa de atenção imediata. O ponto de partida de tudo é aqui, na Porta das Ovelhas. Historicamente, foi a primeira porta a ser reconstruída. E a lição aqui é super clara. Qualquer mudança de verdade precisa de uma fundação espiritual forte. É sobre se reconectar com um propósito maior antes de colocar qualquer outro tijolo no lugar. Logo em seguida, a gente chega na Porta dos Peixes, que é um símbolo de abundância, de multiplicação. Reconstruir essa porta significa restaurar relacionamentos, fortalecer a nossa comunidade. A ideia aqui é que ninguém constrói nada grandioso sozinho. É na conexão com as outras pessoas que a verdadeira prosperidade acontece. Avançando um pouco, temos a porta antiga. E essa aqui, olha, é fundamental. Ela fala sobre como a gente lida com o nosso passado. O desafio é fechar a porta para aquelas feridas que não servem mais, mas, ao mesmo tempo, preservar os valores e os princípios que nos sustentam. É saber honrar a nossa história sem se tornar prisioneiro dela. Pois é, o nome pode ser meio estranho, né? Porta do Esterco, mas a função dela é, nossa, vital. Essa é a porta da faxina. É o momento de identificar e jogar fora todo o lixo da nossa vida. Pensamentos negativos, hábitos ruins, aquela bagagem emocional pesada. Porque sem essa limpeza, nenhuma construção nova consegue se sustentar. E para fechar esse ciclo, chegamos na porta da fonte. Depois de limpar tudo, a gente precisa se renovar. Essa porta simboliza a nossa conexão contínua com aquilo que nos inspira, o que nos dá força. É o nosso acesso à água viva que purifica, sustenta e garante que esse processo de crescimento nunca pare. Então, legal! Essa metáfora das portas dá pra gente um mapa incrível. Mas como é que a gente começa a caminhar? Assim como na história de Neemias, tudo precisa começar com um plano bem claro e intencional. E os primeiros passos práticos são exatamente estes 3. Primeiro, examinar a situação.
É ter a coragem de olhar para as próprias ruínas, sabe? Sem filtros, sem maquiagem. Segundo, buscar direcionamento. Se conectar com uma sabedoria maior para guiar o caminho. E terceiro, estipular metas e prazos. É transformar a visão em um plano de ação concreto com objetivos que a gente possa medir. No fim das contas, a mensagem do livro todo é um grande convite. É um chamado para a gente encarar a nossa própria vida como o nosso grande projeto de reconstrução pessoal. Um trabalho com um propósito de verdade. E para dar aquele gás nessa jornada que a gente sabe que não é fácil, a própria história de Neemias deixa uma mensagem de força muito poderosa. A reconstrução pode ser um trabalho difícil, sim, mas a alegria que nasce de ter um propósito, esse é o combustível que fortalece a gente para seguir em frente. Então, o ponto central de tudo é este. O objetivo final é uma transformação completa. É sair da visão do trabalho como um fardo e abraçá-lo como uma missão que nos realiza. Porque a ideia é que, quando a gente reconstrói as nossas próprias muralhas, a gente se torna forte o suficiente para ajudar a construir e a curar quem está ao nosso redor. E para a gente fechar, fica essa reflexão final. Se a gente parar para olhar para a própria vida, para as nossas portas e muralhas, qual delas está pedindo para ser reconstruída primeiro? A resposta para essa pergunta, esse é o verdadeiro começo do seu trabalho com propósito. Gratidão por você ter chegado até aqui. Significa que esse conteúdo foi importante para você. E por isso eu vou te dar 2 presentes que estão na descrição do vídeo. Não deixe de se inscrever, deixe o seu like e compartilhe com quem você acha que merece também receber esse conteúdo.